em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Nós leremos do versículo 24 até ao versículo 30. E depois leremos do versículo 36 ao versículo 43. Diz assim a palavra de Deus. Mateus, capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 30. E depois leremos do versículo 36 até ao versículo 43. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e arrancá-los-ão na fornalha de fogo, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, como é do saber de todos, nós estamos fazendo uma exposição na parábola do joio, né? Conhecida também como parábola do joio e do trigo. Esta parábola, ela é uma parábola muito simples, mas que nos traz profundas verdades para o nosso dia a dia, pois ela nos fala de coisas que são, para um cristão, óbvias, mas como o mundo está cada vez mais distante das verdades de Deus, cada vez mais distante das verdades cristãs, torna-se necessário explicar muitas coisas que a parábola já traz e já é autoexplicativo. Como os irmãos sabem, o tema central da parábola, como diz o versículo 24, nós vimos isso na primeira mensagem, é o reino dos céus. A mensagem trata sobre, qual é o assunto? O reino dos céus. E Jesus, ele dá início à sua parábola, à sua história ilustrativa, dizendo que, ainda no versículo 24, o homem que é semelhante, que é o reino dos céus, é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Nós já vimos que o homem aqui é o filho do homem, de acordo com o versículo 37. Nós já vimos que esse filho do homem, ele é o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que essa expressão filho do homem aponta para duas verdades relacionadas a Jesus. A sua humanidade, tá? Só lembrando, gente, quando a gente fala da humanidade de Jesus, nós não estamos negando a divindade de Cristo, tá? A doutrina cristã, ela diz que Jesus é humano e que ele é divino, tá? Então ele é Deus. Ele é 100% Deus, ele não é meio Deus, tá? E ele é 100% homem, ele não é meio homem. Ele é homem
por completo, tá? E homem perfeito, tá? É diferente da gente que já nasce corrompido. A gente já nasce com um vírus aí corrompendo o nosso sistema, né? Nós já nascemos com pecado. Jesus, ele nasceu sem pecado e permaneceu sem pecado, tá certo? Então, porque às vezes a gente enfatiza a humanidade de Jesus, algumas pessoas podem pensar que a gente crê apenas que Jesus é homem, mas não, ele é Deus e ele é homem, tá? Essa expressão filho do homem aponta para a humanidade dele e para a sua messianidade, ou seja, que ele é o Cristo, certo? Ele é o Messias. De acordo com Daniel 7, essa expressão filho do homem é uma expressão escatológica, né? Uma expressão messiânica, tá bom? E nós vimos na semana passada algumas verdades a respeito do ambiente em que a parábola aqui ela é contada. A história toda se passa em um campo, numa plantação. Esse campo, nós já vimos que ele é o mundo. E a expressão mundo aqui na parábola, ela se refere a um local, tá? Não é às pessoas. Se refere a um local. E que local é esse? É o local onde que nós vivemos, que nós conhecemos aqui como o planeta Terra, né? Bem redondinho, tá? Não é plano, tá? Nosso planeta em que nós vivemos, tá bom? Então, esse aqui é o ambiente em que a história da parábola aqui, ela passa. E hoje a gente vai começar a olhar para nós, para as pessoas, os seres humanos, né? Onde os seres humanos estão dentro aqui da história da parábola. Na parábola, os seres humanos, eles são identificados como sendo as plantas, tá? Na parábola, tá bom? Estou dizendo que nós somos plantas. Estou dizendo que na parábola, na história ilustrativa, nós somos as plantas. É o trigo e é também o joio. Hoje nós olharemos primeiro para o trigo, que no versículo 24, Jesus ele diz assim, que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente. Que boa semente é essa? No versículo 25 a gente sabe, é o trigo, tá? E esse trigo, esta boa semente, ela é identificada no versículo 38 como sendo os filhos do reino. Preste bem atenção nessa expressão. Filhos do reino. A parábola é sobre o quê? O reino dos céus. Então aqui eles são os filhos do reino. E lá no versículo 43, essa boa semente, esse trigo, esses filhos do reino, eles são identificados como os justos, lá no versículo 43. E a outra identificação também muito importante aqui dentro desse versículo 43, que é uma que está ligada a uma palavrinha de 3 letrinhas, que é a palavra pai, certo? Versículo 43 diz assim, então os justos, quem são os justos? A boa semente, o trigo, os filhos do reino. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu pai. Certo? O pai aqui, pelo menos, deveria estar em todas as versões, mas aqui na minha versão está com letra maiúscula, porque se refere a Deus, ao pai, tá certo? Deus Pai. E aqui a gente entende que estes justos, esta boa semente, este trigo, esses filhos do reino, são quem? Os filhos de Deus. Porque eles resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. E o Pai aqui é Deus. Por que é que eu estou falando isso e enfatizando esse ponto? Gente, em certo sentido, filhos do reino se refere a um povo específico, certo? Que é o povo judeu, o povo israelita. Em certo sentido, tá ok? Aqui na parábola, não se refere apenas ao povo judeu, ao povo israelita. Aqui na parábola se refere à totalidade dos salvos, tá ok? Se refere à totalidade daqueles que pela fé se tornaram filhos de Deus, tá? Por que eu estou falando isso? Se vocês voltarem um pouquinho aí na Bíblia de vocês, em Mateus capítulo 8, nós temos o relato da história do centurião, né?
O centurião que vai até Jesus, né? Ou pelo menos manda servos até Jesus, de acordo com Lucas, né? Há essa discussão aí. E isso aí a gente só vai saber quando a gente estiver no céu e a gente vê o centurião, né? E aí, você foi pessoalmente ou você mandou os seus servos, né? Porque um apóstolo disse que tu foi e o outro disse que tu mandou teus servos, né? Aí lá na glória a gente vai saber, tá certo? De certa forma, os dois estão falando a verdade, porque a palavra de Deus não erra. É infalível e inerrante. Aqui em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, nós temos a história do centurião que tinha um servo doente, tá? Que não era, fique bem claro, o amante dele, como alguns estão dizendo por aí, né? Agora estão interpretando a Bíblia desse jeito, tá? É o servo dele, que ele amava porque gostava dele, era um amigo dele, mas não tem nada a ver com um relacionamento de nada, tá certo? É o servo dele. Para vocês verem onde é que chega a interpretação. É por isso, gente, que muitas vezes na pregação eu tenho que esmiuçar cada palavra, porque a negada está entendendo tudo ao contrário, tá certo? E aqui nós estamos observando essa expressão filhos do reino. Todo mundo conhece a história. O cara vai, Senhor, meu servo está doente e tal. Jesus cura, né? E Jesus diz assim, olha, eu não vi entre aqui o povo aqui de Israel, aqui, tamanha fé. Eu não vi, certo? Aí vamos ler a partir do versículo 10, que é quando Jesus dá essa resposta. Versículo 10, capítulo 8, versículo 10. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Agora preste bem atenção na expressão filhos do reino, tá? Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, aonde? No reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quem são esses filhos do reino, aqui do versículo 12? Os israelitas, tá? Porque perceba o contexto. Um gentil, que era o centurião, um não israelita, chega para Jesus e demonstra mais fé do que havia entre aqueles que eram de Israel. E aí Jesus ele traz um ensinamento para aqueles que o seguiam, e para nós também, obviamente, que quando chegar o dia da ceifa, né, quando chegar o momento, muitas pessoas que vêm do Ocidente e do Oriente, que não são ali de Israel, pode vir da China, pode vir do Japão, pode vir do Brasil, pode vir dos Estados Unidos, ou do Oriente ou do Ocidente, tanto faz, muitos estarão na mesa, junto com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E muitos dos descendentes sanguíneos de Abraão, de Isaque e de Jacó, herdeiros pelo sangue, herdeiros de uma descendência humana das terras, do reino. Por isso que ele diz filhos do reino, tá? Muitos desses descendentes sanguíneos, porque não creram, estarão fora, serão lançados fora, tá? Então, ao contrário de Mateus capítulo 13, em que os filhos do reino são identificados como a boa semente, o trigo, os justos, os filhos de Deus, aqui em Mateus capítulo 8, filhos do reino se refere apenas aos israelitas, tá certo? Então, entre os israelitas, que são herdeiros pelo sangue, pela descendência, pela etnia, muitos deles não participarão do reino dos céus, porque não creram em Jesus Cristo. Tá certo? E é isso que fala os textos que nós lemos hoje durante o culto. Lembra que nós lemos Romanos 4, Romanos 8, né? Qual é o argumento de Paulo lá em Romanos 4? Quando Deus fez a promessa, quando Deus fez aquela aliança com Abraão, Abraão era circuncidado? Não. A circuncisão vem depois. E aí ele deixa claro no capítulo 4 que Abraão foi justificado pela fé. Foi a atitude dele de fé que foi imputado a ele como justiça. E a promessa que Deus fez a Abraão
Não é que ele seria o pai de apenas uma nação, mas que ele seria o pai de várias nações. E isso aponta para a obra de Cristo lá na cruz do Calvário, de que aqueles que pela fé creem em Jesus Cristo, agora fazem parte da herança, são também filhos do reino, são também herdeiros. Lembra que filho e herdeiro são coisas que andam juntas, são também herdeiros do reino. Então, este homem centurião, com certeza estará lá, junto com Abraão, Isaac e Jacó. Né? E nenhum israelita poderá dizer assim, tu não pode estar aqui não. Mas ele é filho de Abraão, porque ele tem a mesma fé que Abraão. Tá? Ele não é filho de Abraão no sentido sanguíneo. Tá? Existem promessas e maldições que foram dadas por Deus a Israel, para o povo, para a etnia, que são específicos para ele. Mas existem promessas e bênçãos que são dadas a todos aqueles que creem. Tá? Então, dando continuidade, sabendo agora deste ponto, nós vamos observar alguns textos relacionados ao que é ser filho de Deus, ao que é ser filho do reino, nesse sentido de filho de Deus. Tá? Por que eu dei essa pausa para falar em relação ao povo judeu? Os irmãos vão perceber que na maioria dos textos que a gente vai ler, esse assunto está ali no meio. Tá? Muitas vezes a gente lê só os versículos principais. A gente vai ler sempre uns versículos antes e vocês vão perceber que sempre os apóstolos, os autores inspirados pelo Espírito Santo, eles falam desse assunto de ser filho de Deus relacionado à questão judaica também. Tá? Outra coisa que a gente vai responder ao longo dos textos que a gente vai ler aqui. Será que são todos, no sentido de cada ser humano da face da terra, será que são todos filhos de Deus? Será que é assim? Primeiro texto, João, capítulo 1. O texto que muitos cristãos, né, pelo menos os evangélicos, deveriam saber decorado. João, capítulo 1, versículo 12 e o 13. Olha o que é que diz o versículo 12 e o 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o versículo 12. Tá? Isso é interessante. Eu vou convidar os irmãos a voltar alguns versículos atrás e observar junto comigo aquilo que eu acabei de falar para vocês. Vamos ler o versículo 9, a gente vai ler do 9 ao 13. Olha só. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Quem são esses seus? É óbvio, irmãos, que aqui se fala ao povo israelita, descendência sanguínea de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele veio para eles, mas eles, como diz aí o texto, não o receberam. Então, já que esse povo não os recebeu, aí a gente vai entender o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Olha aí a importância da questão do sangue. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, irmãos, como é que a gente nasce de Deus? Como é que a gente se torna filho de Deus? Crendo. É a fé. A gente recebe ao Senhor Jesus Cristo pela fé. Não é pelo batismo nas águas. O batismo ele é um ato de fé. Tá certo? Ele é um ato de fé. Mas não é pelo batismo, não é a água que faz de você um filho de Deus.
Não é você pegar um bebezinho, levar ele para ser batizado na igreja, e aí, pronto, agora é um filho de Deus, não é mais um pagão, né? Como a gente fala, né? Irmãos, ele tem que crer. Tem que crer. Porque o que o texto está dizendo é o quê? É assim? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais foram batizados no seu nome. É assim que está o texto? Não. Os quais creram, né? Os quais creem no seu nome. É pela fé. Então, sendo você gentil ou judeu, você só é herdeiro, literalmente, do reino de Deus, se você crê. É pela fé. É por isso que é necessário que a igreja, né? Quem sou eu para falar isso, né? Mas é necessário que a igreja, ela pense em missões aos judeus. Pense em pregar o evangelho aos judeus. Porque se um judeu, nessa atual dispensação, ele morre sem crer em Jesus Cristo, ele vai para o inferno como qualquer gentio que morre sem crer em Jesus Cristo. Ele precisa de Cristo. Ele precisa do Salvador. Ele precisa reconhecer Ele como Senhor. Ele precisa recebê-lo. Tá certo? Agora, lembrando, quando ele diz aqui que eles não o receberam, os judeus não o receberam, isso não significa que todos os judeus não o receberam, tá? Nós sabemos que Paulo era judeu, os 12 apóstolos eram judeus, os primeiros cristãos, membros da igreja, eram judeus. Nós sabemos disso. Mas esse texto aqui, vocês perceberam que há uma rejeição de Israel, né? E aí, Deus, ele aponta para os gentios e faz com que esses sejam salvos. Lembra daquela parábola? Agora eu me esqueci o nome da parábola que a gente dá, que fala de um casamento. Vai ter um casamento, das bodas, né? Que aí ele manda chamar, né? Vão lá chamar as pessoas para o casamento e tal. E os convidados não vêm. E aí ele diz assim, não, pois vai lá, chama qualquer um aí, né? Vou usar aqui na nossa expressão popular, aqui, mais do nosso jeito aqui, né? Chama aí qualquer bêbado aí que estiver nas calçadas aí, qualquer um que estiver aí nas esquinas. Pode chamar, pode chamar. E esses vêm. É isso que aconteceu. Quando Jesus ele diz essa parábola para os judeus, é isso que ele está dizendo. Olha, eu quero vocês aqui comigo. Mas vocês não quiseram vir. Quando Jesus chega lá em Jerusalém e ele chora, né? É um dos momentos que Jesus se emociona. Ele chora com o estado de Jerusalém. E ele chora porque eles não creram nele. E ele diz, olha, eu quero juntar vocês como a galinha junta seus pintinhos aqui debaixo das asas, mas vocês não vieram. E nós sabemos a história bíblica. Deus, na atual dispensação que estamos, ele salva a todos aqueles que creem. Seja você brasileiro, americano, né? O brasileiro também é americano, né? Mas América do Norte. Europeu, chinês, japonês, tailandês, né? Então, se você crê, você é salvo. É pela fé. Dando continuidade, irmãos. Gálatas, capítulo 3. Olha o que é que o texto diz aí, ó. Gálatas, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 26. O 26 diz logo assim, ó, diz logo de cara. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus como? Pela fé em Cristo Jesus. Né? Normalmente nós lemos esse texto isolado. Vamos ler ele um pouquinho andando mais para frente. Vamos ver aí o que é que ele vai nos dizer. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Tá? Aqui, gente, não é o batismo pelas águas. Tá? O batismo aqui é aquele batismo que João o Batista ele profetizou. Tá? Vem aquele que batizará com o Espírito. Tá certo? Eu sei que alguns teólogos e algumas vertentes modernas vai dizer que o batismo no Espírito é o enchimento do Espírito, né? Mas aqui é esse batismo que Cristo está falando aqui, que o apóstolo está falando. 28. Nisto não há judeu, olha só, olha a continuação do texto. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo,
então sois descendências de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Então, irmãos, filhos do reino se refere a homem, mulher, judeu, grego, tá? Velho, novo, rico, pobre, todos são feitos um em Cristo Jesus. Tá certo? Por meio da fé em Cristo, nós somos herdeiros do reino. Mas vamos continuar aí na leitura do texto, que no texto original não tem divisão de capítulo. Vamos para frente. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, olha só, imagina de que é que ele está falando. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Tá? Nós somos filhos de Deus quando recebemos o Espírito de Deus. Né? É junto ali. Quando você crê, você recebe o Espírito de Deus. Tá? Isso aí é um ato que Deus faz. Dando continuidade, e eu acho muito interessante a forma como ele lida com a questão judaica, né? Ele, aquele tempo nós estávamos debaixo de tutores e tal. Quando você lê a carta aos Gálatas, você vai ver que os tutores é a lei que foi dada a Moisés. Né? E ele está dizendo assim, olha, enquanto nós estávamos debaixo da lei, nós éramos meninos. Mas agora veio algo que nos tornou mais maduro. Agora, enquanto nós éramos meninos, nós não nos diferenciávamos dos servos, apesar de sermos filhos. Mas agora, na plenitude dos tempos, Cristo veio e nos fez filhos por adoção, filhos de fato. Não só como servos, mas como filhos, assim como o filho é. Certo? Dando continuidade, ele vai dizer ainda, no capítulo 6, no versículo 15 e 16, ele diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Capítulo 6, versículo 15. Então, o que importa não é se você é circuncidado ou incircuncidado, que é uma questão judaica aqui, tá? Porque quando as primeiras igrejas emergiram no Oriente Médio ali, os primeiros cristãos judeus, eles começaram a dizer para a igreja o seguinte, já que você se converteu, você aceitou Jesus como seu salvador, você creu, você foi batizado e você é da igreja. Mas falta uma coisinha bem interessante aí, você precisa ser circuncidado, né? Cortando lá aquele pedacinho de corinho lá. Você tem que ser circuncidado, eles diziam. Por quê? Porque foi uma aliança que Deus fez com Abraão. E Paulo está deixando claro aqui que para você ser membro da família de Deus, para você ser filho de Deus, você não precisa ser circuncidado, você precisa ser nova criatura. Ou seja, você precisa nascer de novo. E como é que a gente faz isso? Crendo em Jesus Cristo e nos arrependendo dos nossos pecados. Irmãos, eu vejo alguns movimentos que estão surgindo atualmente, e eu vejo a igreja caminhando a passos largos de volta para o judaísmo. Para o judaísmo. São homens que agora, para pregar, eles colocam um pano, né? Tem um nomezinho aquele pano lá, eu não sei não, eu não conheço muito de tradição judaica não. Eles colocam um pano, cobre a cabeça, para pregar. Né? E esquece do que está lá em 1 Coríntios 11. Que o homem na igreja descubra a cabeça. Há uma diferença. Ali eram práticas judaicas. E o pior, irmãos, é que a gente vê gente com práticas judaicas que não estão nem na Bíblia. São práticas judaicas que surgiram depois de Cristo.
tradições judaicas que surgiram depois, pela tradição do povo, não é nem mandamento de Deus. É como se a igreja... Porque lembra o que eram os fariseus? Os fariseus eram um partido político-religioso que estava dentro de Israel. E esse partido político-religioso, eles criam na Bíblia, mas eles criam também na sua tradição. Ou seja, naquilo que eles interpretavam da Bíblia, aquilo ali também servia para eles como igualdade ali diante da palavra de Deus. É bem parecido com os católicos, que creem na tradição, no clero e na Bíblia. Tudo ali igual. Os fariseus, eles faziam isso. Eles tinham a tradição e a Bíblia. Quando eu não conhecia muito as Escrituras, quando eu lia no Evangelho, eles dizendo assim, como os antigos diziam, eu pensei que eles estavam citando o Antigo Testamento. Eles estão citando homens, não estão citando a palavra de Deus, não. Eles estão citando a tradição deles. É por isso que Jesus bate de frente com aquilo. Porque eles estão, como diz lá naquela passagem, eles estão invalidando os mandamentos de Deus com tradições de homens. Lembra daquela passagem que os fariseus chegam para ele, porque que os discípulos comem sem lavar a mão? Né? Aí Jesus dá uma bronca neles, né? Aí, vocês que ensinam o povo a deixar de honrar pai e mãe, que é um mandamento, para poder dar oferta no templo, porque eles estavam dizendo assim, esse dinheiro que tu vai dar para os teus pais, que já são velhos, para eles se manterem, tu traz para o templo, porque é para Deus. Não é assim que a Bíblia ensina, não. A Bíblia ensinava, honra teu pai e tua mãe. E Jesus dá uma bronca neles em relação a isso aí. Vocês estão invalidando o mandamento de Deus com tradições de homens. Quer dizer que Jesus era contra o dízimo? Não, isso não é o dízimo. O dízimo é outra coisa. Jesus fala lá, né? Vocês estão dando dízimo da hortelã, de tudo. Vocês estão dando dízimo de tudo. Mas, além disso, vocês têm que praticar a justiça. Mateus 23, se eu não me engano, ou é Lucas 23, que fala sobre isso aí. Ele não nega o dízimo, a prática do dízimo, porque era um mandamento, estava lá. Mas ele vai além, certo? Então, por que isso aqui é importante? Não é a circuncisão, meus irmãos. Eu não sei se já tem gente assim, mas talvez já tenha gente se circuncidando na igreja. Parece que não lê o Novo Testamento. Tá? Agora, isso tudo, entendam, não quer dizer que Deus virou as costas para o povo judeu, não é isso. O próximo versículo que a gente vai ler, aqui o versículo 16, ele tem uma letrinha, que é a letra E. E essa letra faz toda a diferença na interpretação do texto. Olha o que é que ele diz. E a todos quantos andarem conforme esta regra, que regra? Olha, não é pela circuncisão que você é salvo, mas você tem que ser uma nova criatura. É o que ele acabou de falar. Então, o que é que ele está dizendo? A todos que andarem conforme esta regra, conforme aquilo que ele acabou de ensinar, paz e misericórdia sobre eles. E, olha a letrinha, e sobre o Israel de Deus. Quantos grupos tem aí? Eles e sobre o Israel de Deus. Muitos dizem que o eles é o mesmo Israel de Deus. Aí a gente tem que apagar essa letrinha E aí, ó. Tem que apagar. Porque ele está falando de dois grupos. Eles que andam, os gentios que andam, conforme essa regra, ser nova criatura, e o Israel. Mas não é só o Israel, é o Israel de Deus. Que são aqueles que creem também. É o Israel de Deus. Então, irmãos, abram comigo Efésios capítulo 2. E eu não sei se os irmãos já perceberam o que eu estou fazendo. Eu estou falando sobre ser filho de Deus. Eu estou falando que há promessas para o povo de Israel, e esse povo de Israel rejeitou essas promessas, eles não quiseram. Tá? Então, esse povo, se ele quiser ser salvo, ele tem que crer. Certo? Assim como nós queremos ser salvos, temos que crer. Você só é filho de Deus se você crê. O que eu estou deixando claro para os irmãos é isso. Não é pelo sangue. Tá? Eu tenho 2 filhas pequenas. Eu oro a Deus para que elas creiam. Para que elas creiam. Elas venham se arrepender dos pecados delas e elas creiam.
Ah, mas tu não já é crente? Eu sou crente. Mas não é o sangue que salva. Não é o meu sangue. É o sangue de Cristo. E elas precisam crer naquele sangue, que é o sangue de Cristo. A minha parte eu faço, né? Ou pelo menos tento fazer, né? Mas elas dependem de Deus para ser salvos. Tá certo? Então é isso que eu quero que os irmãos entendam. Efésios 2, 11, diz assim, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eram gentios. Olha só, gentios, na carne. O que é gentios na carne, irmãos? Gente, gentios, eu não sei como é que está na versão de vocês, mas gentios é uma palavra que se refere a gentes, no plural, tá? O ser humano não é gente? Tá. São gentes. Só que é as outras gentes, é os gentios, é as nações, é os povos, tá certo? Isso é gentio. Por que essa palavra é importante na Bíblia? Porque o judeu, ele pensava assim, eu sou descendência de Abraão, então eu sou herdeiro de Deus, e você que é gentio, você não tem direito a nada. Certo? É isso que eles diziam. Por isso Paulo usa essa linguagem. Ele diz assim, ó, portanto, lembra que ele está escrevendo para quem aqui? Para a igreja que está em Éfeso, a igreja numa localidade gentílica. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eres gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Olha qual era o estado. Gente, ele está falando da gente. Ó, vocês não são descendência de sangue, mas vocês também estavam afastados de Deus, vocês não tinham Deus, vocês estavam longe. As promessas nem chegavam em vocês. Mas aí ele continua. Mas agora, versículo 13. Olha como Deus é glorioso. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que é nós, tá, gente? Nós, gentios. Ou tem algum judeu aqui? Tem não, né, irmão? Vocês não são descendentes de judeu, não. Então é nós, gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. Foi o que Deus fez, por meio do sangue de Cristo. Né? Aí, ó, você é um gentil, você é um judeu. Né? Quer ser salvo? Não importa se você é gentil ou se você é judeu. Você tem que ser um com Cristo. Há um novo povo aqui. Como é que a gente chama esse povo? Quem sabe? Hein? Aqui, na Bíblia. Como é que a gente chama esse povo? Como é que esse povo é conhecido? Tem um nomezinho aí que todo mundo fala direto. Né? Começa com I, o nome começa com I, para ficar mais fácil. Que povo é esse? Hã? Igreja. É desse povo que ele está falando. Porque na igreja não há gentil e nem judeu. É tudo um só ali, é um povo só. Certo? Né? Aí vem desculpa a expressão, aí vem um aliancista gaiato, né? Tá vendo aí? Deus esqueceu Israel. Porque agora só tem um povo. Né? Só que ele esquece de ler os versículos seguintes. Que tem uma palavrinha muito importante que diz assim, ó. Novo. Vamos lá. Na sua carne desfez a inimizade. Que inimizade? A inimizade que havia entre judeu e gentil. Tá? Na sua carne desfez a inimizade. Desculpa, eu perdi aqui. Qual é o versículo? 14. É o que quiser. Na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Gente, essa expressão um novo homem faz toda a diferença aqui na interpretação. É um novo corpo. A igreja, ela não é apenas um corpo, ela é um novo corpo. Tá? Isso faz toda a diferença na interpretação. Quando Jesus fala para Pedro, ele diz assim, ó, edificarei a minha igreja, não é isso?
É no tempo futuro, que ele fala lá em Mateus capítulo 16, não é isso? Por meio da rocha, que é o próprio Cristo, por meio daquela atitude de fé de Pedro, ele diz: edificarei a minha igreja. É tempo futuro. Mas eles dizem que igreja é Israel. Aí já não faz mais sentido, né? Por quê? Porque Israel já existia. Entende? Então, de acordo com a Bíblia, a igreja é um novo corpo, é um novo homem. Tinha dois povos. Eram os judeus e os gentios. Só. Era assim no Antigo Testamento. Você queria ser salvo? Era salvo pela fé. Como é que você demonstrava a sua fé? Era circuncidado. Viu? Era circuncidado. Praticava as leis de Moisés. Porque pela fé você era salvo. Mas você era inserido no povo de Deus. E esse povo que Deus tinha elegido era Israel. Não era salvação, gente, pela lei. A salvação era pela graça. Tá? Mas aí Jesus veio para cumprir as promessas. Aí esse povo rejeitou Jesus. Aí Jesus, todo aquele que crê, lembra do convite? Chama aí qualquer um, né? Todo aquele que crê vai participar das promessas. E aí nós, muito bonito nós aqui no Brasil, né? Lá no DNA dos índios, né? Nem sonhava que um dia esse maravilhoso evangelho chegaria até nós, que não tem nada a ver com o povo judeu. Aí esse evangelho chega até nós, a graça nos alcança e nós somos salvos. E nós fazemos parte de um povo. Que povo? A igreja. Que é a noiva de Cristo. Que é o rebanho de Cristo, do bom pastor. Nós. Quem somos nós? Nada. Mas ele, pela sua graça, nos salvou. Né? É igual da ilustração, em cima da ilustração que eu dei. Né? Nós era aquele lado, deitado na calçada lá, que não vale nada. Opa, eu quero você também, já cá. Alcançou a gente. Isso não significa que os gentios deixaram de existir e os judeus deixaram de existir. Não. Tá? Quando ele diz que dos dois ele fez um, não significa que os outros deixaram de existir. É um novo povo. Então, em vez de ser dois, se é um novo povo, o cálculo aqui não é subtração. Tá? Essa é a diferença do dispensacionalista para o aliancista. O aliancista ele interpreta esse texto com cálculo de subtração. Tem dois. Tira um, fica um. Então só é um povo. Tá? O dispensacionalista ele faz uma adição. Né? Tem dois. Tem um novo povo, agora é três. Né? É os gentios, os gentios que é as nações, os judeus e a igreja. Onde é que isso aqui acontece? No mundo, aqui onde nós vivemos. Quantos povos tem aqui no mundo? De acordo com essa visão geral de mundo. Existem os povos, as nações, que é contado como se fosse um povo só. Existem os judeus, a quem Deus fez as promessas. E existe a igreja. Se você quer ser salvo hoje, você precisa ser membro de qual grupo? Por meio da fé em Cristo, você é membro da igreja. Ah, mas eu sou judeu, eu sou descendência de Abraão. Eu quero ser salvo. Então, se arrependa, creia em Jesus Cristo e amém. Temos um novo irmão, é membro da igreja também. Tá? Nessa atual dispensação. Até o momento em que a plenitude dos gentios se cumpra. Certo? Até o momento da plenitude dos gentios. Né? E Deus abençoe que a gente pregue para bastante gente gentil se salve até lá. Porque quando a plenitude dos gentios se cumprir, fecha-se as portas. Tá? Dando continuidade. Nós estamos no 15, né? Continuando. E na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, aos que estavam perto. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, por meio de Cristo, seja judeu, seja grego, eu aqui falando, tá? Por meio de Cristo, seja judeu, seja grego, nós temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Lembra? Gente,
A ação da salvação é uma ação trinitária. É o Pai, o Filho e o Espírito. Né? É que a gente enfatiza bastante o Filho. Que é ele que veio, ele que morreu e tal. Mas a ação é completa. Tá? Continuando. 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Nós que éramos gentios, agora somos filhos de Deus, somos da família dele. Gente, somos filhos do reino, como diz lá a parábola. Nós podemos esperar pelo rei. E o rei do nosso reino. Tá? Porque quando você é de outro reino, quando você está esperando o outro rei, não é coisa boa, né? Porque normalmente é uma batalha que vai acontecer contra você. Mas nós estamos esperando o nosso rei. O nosso governador não é o Lula, não é o Bolsonaro, não é o Biden, não é o Trump, não é ninguém, não é o primeiro-ministro de Israel. O nosso governador é Cristo, ele é o nosso rei e é a ele que nós esperamos. Por adoção. É essa a linguagem bíblica. Gente, isso é amor. Amor. Vocês têm noção do que é isso? Amor. Continua. 20. Aí olha só de quem é que ele está falando. Para quem tem dúvida de que ele está falando sobre a igreja, tá? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para moradas de Deus em espírito. O que é que ele está falando aqui? É da igreja, meus irmãos. Que somos edificados, aqui é a ilustração da edificação do edifício, né? Jesus é a pedra fundamental. Os apóstolos e os profetas é o alicerce. E nós somos as pedras que somos colocadas em cima na construção desse edifício. Tá? Para a honra e glória de Deus. Ainda aqui no capítulo 3, dando continuidade, vou ler bem rápido. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós. Vós quem? Os gentios, é nós, tá? Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, tá? Só uma pausa, viu, gente? No 3, ó. Esse mistério manifestado pela revelação. Como me foi este mistério revelado, tá? Mistério manifestado pela revelação. Por que isso aqui é importante? No Antigo Testamento, gente, a gente não sabe o que é igreja não, viu? A gente não sabe, tá? Ah, mas lá, se você olhar a tradução da Septuaginta, que é a Bíblia do Antigo Testamento grego, você tem a palavra eclésia, que é a palavra de onde vem a palavra igreja. Tudo bem, a palavra eclésia significa assembleia. No Novo Testamento, nós temos a palavra eclésia para falar daquele povo que se juntou em assembleia para matar Paulo. Ali não é a igreja de Cristo. É uma assembleia de gente que se juntou. Tá? Então, dizer que no Antigo Testamento tem a palavra eclésia não quer dizer que tem igreja no Antigo Testamento. Quando eu falo de igreja, igreja de Cristo. Isso era um mistério, mas agora foi revelado ao apóstolo essa verdade. No 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, mas agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Que mistério é esse? A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Esse é o mistério que era oculto no Antigo Testamento, mas agora foi revelado. Que nós, gentios, pela fé em Cristo Jesus, somos herdeiros também do reino. Somos herdeiros. Aí é onde que nós vamos chegar, viu? Agora, Romanos capítulo 11. A irmã tá em conexão aí, em espírito aí comigo, viu? Romanos capítulo 11.
E aqui, irmãos, já chegando ao fim da mensagem, com tudo isso, a gente aprende que nem todos são filhos de Deus, são filhos de Deus aqueles que creem em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo é o que é necessário para que a pessoa seja salva. Tá? A fé. Se você quer que um parente seu seja salvo, fale de Jesus para ele e ore para que ele creia em Jesus. Ele precisa crer. Isso. Passamos a ser filhos adotados por Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Tá? Isso, irmãos, é fundamental. Essa é uma das coisas que, isso é claro, né? Não preciso explicar muito para os irmãos esse detalhe. Mas, irmãos, nós vivemos num contexto hoje em que este ensinamento tem levado muitas pessoas a se distanciarem de algumas verdades que também estão na Bíblia. Tá? Já no século II, eu sei que eu falei do século II, não vou falar dos 2000 anos não, tá? Mas já no século II, já existiu um movimento dentro da igreja contra os judeus. Tá? Isso é o que a gente chama de antissemitismo. Né? Porque, gente, antissemitismo é ser contra aos descendentes de Sem. Tá? Lembra quem é Sem? O filho de Noé? Tá? Então, Sem, ele teve filhos e daqueles filhos vieram vários povos. E que são aqueles povos ali do povoaram o Oriente Médio. Antissemitismo, de uma forma geral, é quando você tem preconceito contra aqueles povos. É um antissemitismo. Contudo, historicamente falando, antissemitismo é aplicado basicamente aos judeus. Porque é isso que a gente vê ao longo da história, né? O que foi que Hitler fez, né? Ele não pegou qualquer árabe e matou, não. Era especificamente os judeus. Então, quando eu falo aqui de antissemitismo, eu estou falando do ódio aos judeus, de ser contra os judeus. Já no século II, a igreja, por uma interpretação e por uma dor que a igreja tinha, começou a ser antissemita. Por quê? Se você ler o Novo Testamento, que é primeiro século, qual era o maior perseguidor da igreja? Judeus. E aí, os gentios, como eu acabei de falar para vocês, eles não são judeus. No século II, a igreja, em sua maioria, já era gentílica. Já no Novo Testamento, não. No primeiro século, a igreja ainda era judaica. Tinha um ou outro gentil. No segundo século, a igreja já era gentílica. A minoria era judeu. E um gentil, que não conhece muito as profecias do Antigo Testamento, nem algumas verdades, ele vai olhar, esse povo aí, eles mataram os nossos irmãos, foi por causa desses judeus aí, que o meu avô morreu, que o meu pai morreu. Né? Então eu não gosto deles. Porque havia uma briga, e ainda há, de judeus com a igreja. E esse antissemitismo se espalhou. E uma das coisas que a igreja colocou foi que eles deveriam ser acusados de deicídio. Eles não são só homicidas, eles são deicidas. Porque eles mataram Deus. Né? E isso ficou ao longo da história, tá, gente? Então vai ser normal, vocês que gostam da história da igreja, eu sei que alguns irmãos gostam aqui, você vê Lutero sendo antissemita, você vê pais da igreja sendo antissemita. Né? Tem todo um contexto ali, para conta disso. Não estou querendo defender eles estão errados. Tá? E eu quero que os irmãos observem isso. Aqui no capítulo 11 de Romanos, olha o que é que o apóstolo Paulo fala para nós, igreja. Ele diz o seguinte, sabendo que eles rejeitaram Jesus e tal, né? Aí ele diz assim, ó, digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Aqui, gente, ele não está falando da igreja não, tá? Para o povo aqui é o israelita. Tá? Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Qual é a resposta de Paulo? Porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e destruíram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina,
reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está apontando lá para Elias, né? Que tem aquela passagem de Elias que ele está se achando só. Rapaz, só eu fiquei, só eu um profeta de Deus verdadeiro, todo mundo se desviou, aí o Senhor não. Tem milhares que ainda não se dobraram a Baal. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, gente, tem milhares de judeus dentro da igreja. Deus não rejeitou o seu povo. Não rejeitou. E a continuação do argumento de Paulo, gente, a continuação do argumento de Paulo, vocês, dever de casa para vocês. Romanos 11. A continuação do argumento de Paulo é o seguinte, não sejam arrogantes em relação a isso. Deus vai dar o argumento de uma árvore. E que essa árvore tem ramos naturais. E que esses ramos naturais, eles são cortados e lançados fora. Mas alguém enxertou ramos que não são naturais. Que é nós, somos nós. Tá? E Paulo diz assim, olha, se Deus pegou os ramos naturais e jogou fora, por que você está se gloriando aí? Porque nem natural tu é. Isso traz o que para a gente, gente? Humildade. Tudo isso que eu falei aqui. Nós somos filhos de Deus. Essa verdade que somos filhos de Deus não deve fazer a gente... eu sou crente, viu? Eu não sou que nem esse publicano, lembra? Eu não sou que nem esse publicano. Eu vou para a igreja todo domingo. Eu participo da ceia. Eu dou o dízimo. Eu tenho uma Bíblia que é quase 1 metro. Gente, o que Paulo está dizendo é o seguinte, sejam humildes. Porque vocês não foram salvos por quem vocês são. Vocês foram salvos pela graça, por meio da fé. E aí ele continua no versículo 25. Porque não quero, irmãos, capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos. Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, todo o Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Aqui o apóstolo Paulo está se referindo a várias profecias do Antigo Testamento, que no fim dos tempos, o povo de Israel iria se converter. É isso que ele está falando. Ó, temporariamente eles estão endurecidos em parte. Tá? Mas vai vir um dia em que todo o Israel será salvo. 28. Assim que quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Irmãos, isso faz a gente tomar algumas decisões pessoais e políticas. Tá? Gente, os judeus são inimigos do evangelho? São, está aqui Paulo dizendo, são. Mas eles são amados de Deus. Mas eles estão pecando. A maior passeata que chama, parada gay do mundo é Israel. Né? Se isso não é abominável, é o quê? Certo? Mas, com tudo isso, eles são amados de Deus. Mas eles são amados de Deus pelo que eles são, pelos pais. Deus amou tanto a Abraão, Isaac e Jacó, que ele ama a descendência dele. E ele diz, vem e creia. É isso que ele quer que o povo dele faça. O povo não crê, condenado. Tá? Mas há uma promessa em que Deus vai fazer um grande avivamento. Né? Que uma ala do cristianismo moderno se apossou dessas promessas. Né? Que no fim dos tempos haverá, o Espírito Santo vai descer e jovens profetizarão e tudo mais e tal. Essa promessa, gente, no contexto lá, é judaica. Tá? Vai haver um grande avivamento judaico. E o povo vão se arrepender. E vão crer. E vão sofrer. Porque aí está profetizado. Mas serão herdeiros do reino. Assim como a igreja é. E assim como aqueles que creram no passado são. Somos herdeiros do reino por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqueles que ainda têm dúvida, ou aqueles que ainda não são, arrependam-se e creiam no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos. Deus Santo e amado Pai, obrigado, Deus, pelas tuas promessas, que não são promessas feitas por homens, Santo Deus, são promessas feitas
pelo Senhor, que é o Deus da glória, o Senhor dos senhores, aquele que não mente, aquele que tem poder para cumprir com tudo aquilo que promete. Então, Deus, nós temos certeza que o Senhor virá. Nós temos certeza, Santo Deus, que o Senhor restaurará este mundo. Ó Deus, e nós temos certeza que o Senhor trará avivamento para aquele povo que está longe de Ti. Ó Deus, traz arrependimento sobre eles. Ó Santo Deus, traz arrependimento também diante dos gentios. Ainda há muito povo a ser alcançado. Manda mais obreiros para essa Tua seara, Santo Deus. Manda mais obreiros. Precisamos alcançar mais pessoas. Precisamos, Senhor Deus, Te glorificar através da pregação do Evangelho. Ó Deus, e eu sei, Pai, que esse trabalho não é em vão, porque o Senhor tem os seus, e o Senhor não desamparará os seus. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor já sabe quem são estes, Pai. E por isso, confiando nas Tuas promessas, confiando no Teu poder, nós estamos aqui, Senhor Deus, para Te glorificar, para Te honrar. Ó Deus Santo, ajuda-nos, ó Pai, a pregar Teu Santo Evangelho. Ajuda-nos, ó Deus, a alcançar os judeus, a alcançar os gentios. Ajuda, Pai. Precisamos do Teu poder. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, oramos e agradecemos, Senhor. Amém.